Olá, boa noite. Olá, Bem, boa noite, tudo bem? eu tô, primeira vez usando assim a live no Instagram, É então mesmo? É, qualquer coisa aí. eu sempre faço aqui mesmo no Instagram, né? É um prazer, né, estar te recebendo. O pessoal deve estar entrando aí ao longo do horário, mas como tem, né, um tempo determinado no Instagram, a gente já vai iniciando porque fica gravado e também depois eu disponibilizo no canal do YouTube com este mesmo nome, Assistentes Sociais RJ. Então, na nossa live desse mês de outubro, vamos estar falando sobre a importância das cotas para negros nos cursos de graduação, pós-graduação e também concursos públicos. A nossa convidada é a Lília Luiz Barbosa, é assistente social, educadora popular, mestranda e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação de Serviço Social da UFRJ, especialista em movimentos sociais pelo PPDH-UNEP, Direitos Humanos da UFRJ, colaboradora e pesquisadora MVDH, poeta, feminista negra, classista, antirracista, anticapitalista, anticolonial. Coordenadora de comunicação do coletivo negro Lélia Gonzalez, integrante e uma das fundadoras do coletivo de negras e negros do Serviço Social da UFRJ. Dona Ivone Lara contribuiu em movimentos de favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro. Áreas de pesquisa, formação socio-racial brasileira, racismo, gênero, sexualidade, classe, estado, trabalho e direitos humanos. Nossa, que currículo aí, né? Bastante vasto, né? E sobre uma temática que queremos, né, discutir hoje, falar dessa importância, pouco falado. Quando a gente fala na realidade de cotas, né, tem aquele pessoal que é a favor, aquele pessoal que é contra, e dá aquela confusão básica, e aí as pessoas acabam não entendendo toda a questão histórica, né, de pano de fundo, né, desse direito, que é um direito, né, garantido, né, hoje, a luta que foi do movimento. Eu mesma, né, já fui várias vezes, né, consegui entrar em cursos por causa das cotas. E uma vez eu ouvi do movimento negro daqui de Nova Iguaçu, eles falando de como foi para conseguir cotas no município de Nova Iguaçu, da luta que foi o movimento, o Conselho de Direito dos Negros, indo na prefeitura, voltando, mostrando a lei, e muitas vezes a gente não valoriza, né, o que está por trás. Então, acho super importante a gente debater, falar desse avanço, do que ainda precisamos avançar, e também valorizar, né, esse direito. E a primeira pergunta que eu quero fazer para a nossa convidada, né, a Lília, é que devido a esse histórico longo, né, do negro na sociedade, como que ela avalia a política de cotas na educação e em concursos públicos também, que a gente tem hoje, né, cotas, embora a gente está vendo aí também o retrocesso, né, infelizmente, mas a gente tem cotas na graduação, nos cursos, né, das faculdades. Tem pós, que também é muito recente, eu mesma quando me inscrevi, vi alguns editais, não são todos, né, que tem cotas para negros, e tem de concurso público também, mas tem concurso que também não coloca. Às vezes colocam menos vaga, uma vaga, porque aí também não dá o acesso ao negro. Então a gente ainda a gente tem, né, uma lei, tem essa garantia, mas às vezes a gente também tem retrocesso. Então a luta, né, continua, por isso que é importante a gente falar aí sobre cotas, né? Sim, obrigada, Roberta, pelo convite. Boa noite a todos e todas e todes, né? Sou uma humilde aprendiz. Roberta me chamou para fazer essa conversa com vocês. Eu falei para ela que eu não sou uma pesquisadora já estou falando para todos e todas aqui, né? Acerca das ações afirmativas, mas eu tenho um histórico de luta junto com outros companheiros, né? Estudantes, movimentos sociais,
para implementar, por exemplo, as ações afirmativas dentro da universidade em destaque, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na graduação e na pós-graduação, no caso, nós somos assistentes sociais no programa de pós-graduação de serviço social da UFRJ, o maior programa do Brasil e da América Latina, né? E assim como a universidade é uma das maiores da América, do país, da América Latina como um todo. Para falar de ações afirmativas, a gente tem que pensar algumas palavrinhas, né, que não vai dar tempo da gente aprofundar muito, mas é super importante a gente entender. A gente falar de capitalismo, falar de racismo, falar de genocídio, de exploração, de propriedade, saber que as primeiras políticas de ações afirmativas no Brasil, ela se deu ali no fim do século XIX para os brancos, né? Para a população branca, para o embranquecimento do país, para os filhos e também para a lei do boi, né? Para beneficiar filhos de trabalhadores brancos, né? Nos cursos de agronomia e engenharia. Então, a gente, quando é uma falsa falácia, quando tem uma hipocrisia, né, e um privilégio de classe também, da maioria que se posicionou nesses debates historicamente, no decorrer aí dessas últimas décadas em destaque, eu vou dar ênfase a essas 2 últimas décadas, né, embora a questão das ações afirmativas, ela vem sendo tratada no tempo histórico do Brasil, né, a partir dos nossos, como os negros e os não os brancos, em tempos históricos, por exemplo, na própria Frente Negra Brasileira, no início do século XX, já quase no fim, ali no processo de abertura, com o surgimento do movimento negro unificado, e já vem também trazendo alguns elementos ali para a reflexão, mas também para a denúncia e para mostrar o quanto que não existe uma democracia, né, racial no Brasil, e que é uma ideologia, né, oriunda ali do século, principalmente da primeira metade do século XX, mas que perpetua-se até hoje para a gente discutir e pensar ações afirmativas, né? Nós viemos, para falar de um capitalismo, nós somos um país capitalista dependente, né? Ou subdesenvolvido, como diziam os mais antigos nas outras teorias, mas que tem aí essa contradição que a gente trabalha muito, que é a questão social, que é a contradição capital-trabalho, mas não, a gente tem que falar das expressões da questão social, que ela incide diretamente nos trabalhadores negros e negras desse país. A gente tem algumas referências, a gente tem a própria Lélia, o próprio Clóvis Moura, que eu gosto bastante do mesmo, mas todos têm seus limites, mas que vem descrevendo um pouco do que é esse Brasil moderno, né? E tem autores que defendem um desenvolvimento desigual e combinado, vou voltar a isso depois nas outras questões, porque desigual e combinado a gente defende, por exemplo, a meritocracia, né? Uma meritocracia onde numa sociedade de classes, onde tem a desigualdade social, e a gente defende meritocracia, e todos somos iguais perante a lei, mas a implementação dessas leis num país desigual, né, incide em diversas violações de direitos humanos, em diversas desigualdades raciais e sociais que incidem na população majoritariamente negra, que é a do nosso país, segundo os dados do IBGE recente, que são mais de 56%, desculpa o atrapalho, da população, assim. Então, para finalizar, é importantíssimo a gente ter uma política pública de reparação, né? Entendendo que, segundo os dados do PNAD, a gente tem uma desigualdade ainda, pensando o critério formação e educação, gritante entre o conjunto de pretos e pardos, em detrimento dos brancos, né? A evasão escolar. E existe uma outra determinante que eu coloco aqui, para a gente pensar, né, que nós somos um país que a gente tem a cada 3 minutos um jovem negro morto. Então, assim, nem todo mundo está entrando na universidade, nem todo mundo está acessando essas políticas públicas, porque elas estão ficando aí deitadas anterior a acessar o mesmo, né? E a gente tem uma população também, segundo o PNAD, de nem trabalha nem estuda,
que majoritariamente essa porcentagem é maior nessa população negra, que segundo os critérios do IBGE, né, cor, no quesito cor, né, que são um conjunto de pretos e pardos, né? Embora a gente teve um aumento aí de acesso à educação. Então, é importante que nós também, trabalhadores e assistentes sociais, estejamos comprometidos, né, com a implementação dessa política pública, dessas ações afirmativas, porque o nosso país é racista, ele é desigual, ele é meritocrático, inclusive as políticas sociais que estão cada vez mais sucateadas e focalizadas incidem diretamente na população usuária, que majoritariamente é a população negra. Então é importante que a gente defenda nós, né, defendendo o nosso código de ética, compromissado com o nosso projeto ético político, emancipador, né, entendendo os limites das políticas sociais na ordem burguesa, nesse capitalismo, a gente tem que estar, sim, né, e pensando nos nossos princípios, né, que estão lá no código de ética, a gente tem que defender, né, as políticas de ações afirmativas, que é um processo histórico, né? Ela não está solta, ela não surgiu de nada. Antes da gente ter essas leis, né, a gente teve outras leis. É muito recente a nossa democracia burguesa, embora é a que nós temos hoje, né? Eu não defendo essa democracia burguesa, nem muito menos quiçá a ditadura, se não está ferindo o código de ética, mas ela é muito jovem. A gente tem uma lei no Brasil, por exemplo, né, que classifica como racismo, que é a Lei Caô de 89, 7.716, digamos que é 32 anos atrás, e poucos se sabe de quantas pessoas foram presas. E aqui a gente não vai discutir aqui a questão da abolição, abolicionismo penal, mas que foram punidas, né, pelo racismo de fato. O que a gente mais vê, e que mesmo assim é uma quantidade ínfima, perto do que se acontece todo dia do racismo e suas manifestações no cotidiano, né, da vida da classe trabalhadora, do Estado, entendendo que o racismo é estrutural, estruturante, e estrutura as nossas relações sociais, é o artigo 40 do Código Penal, que classifica como injúria racial as poucas pessoas quando são punidas, né, que é uma lei mais branda, que pode servir como, né, com cesta básica, às vezes esse agressor ele nem vai ser preso, só uma retratação. Então a gente ainda mais, né, hoje nós, assistentes sociais, temos que estar comprometidos, né, com a defesa, né, dos direitos humanos, né, universal, sem discriminar, aí a discriminação num contexto de recrudescimento do ultraliberalismo, né, de um ultraconservadorismo que cada vez mais vai nos sufocando e atacando e dizimando a classe trabalhadora. E entendendo, quando eu falo classe trabalhadora, nós incluindo enquanto assistentes sociais também, né? E aí é importante que a gente defenda, né, por fatores históricos inerentes à população, como que se formou o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro, né, capitalista, né, com seus pilares, o racismo, né, o patriarcado, a xenofobia, a hegemonia branca, né? A gente tem que defender, sim, porque é desigual e combinado, né? Onde tem desigualdade, né, não tem igualdade de direitos. Então, a gente tem que defender, né, e estar comprometido não só com essa defesa, mas com a prática antirracista que a gente vai talvez conversar e aprofundar um pouquinho mais à frente. Verdade, né? Pode me cortar, que eu falo muito, aí você tem que me cortar aí por causa da hora. É verdade, temos que ter esse compromisso mesmo na nossa prática, no nosso exercício profissional, né, de defesa mesmo, né? E como que funciona, Lília, o coletivo de negros e negras Dona Ivone Lara, da UFRJ? Conta um pouquinho pra gente. Poucas pessoas, né, conhecem, eu mesmo não conhecia, conheci através de você, fui ver a página, achei muito legal a iniciativa, muito importante, né, acho super válido falar aí sobre o funcionamento.
Primeiro dizer que a nossa organização negra ela é anterior à nossa existência, de nós aqui contemporâneos, né? Desde os quilombos anterior, aos filhos de diáspora, as resistências no continente africano, nos navios tumbeiros e negreiros. Então, assim, eu estou falando isso para dizer que o Dona Ivone Lara, digamos que ele está um pouco, não sei se institucionalizado no que é institucionalizado, mas reconhecido historicamente nesse contexto socialmente, mas tiveram outras e outros que fizeram aí um emaranhado, uma organização negra, né, para sobreviver na instituição que é ainda burguesa, que reflete a sociedade, né? Porque hoje a gente está numa conjuntura de defesa da ciência, mas a gente tem que questionar que ciência a gente está defendendo, porque historicamente a ciência sempre esteve do outro lado, do lado do Estado burguês, do lado do branco racista, e fazendo a gente de objetos e afins e outras coisas mais. Mas eu quero dizer isso porque antes mesmo de ter o Dona Ivone Lara, tiveram outras e outras que estão aí à frente, que são inspirações para a gente, que nos antecederam, que tentaram ou conseguiram de outras maneiras ter um movimento no serviço social de resistência. Eu sou fruta na UFRJ do alojamento em luta, tem vários pretos e pretos colegas, alguns estavam aí, eu acho que alguns me ouvindo, beijo para o Flávio, viu o Flávio aqui, que também lá dentro do próprio alojamento, individualmente falando um pouco para dizer do Dona Ivone, me fez conhecer várias outras pessoas que hoje são referências nossas, são professores, estão aí, na luta da questão racial, inclusive para implementar, né, as ações afirmativas na graduação, que lembrando que a UFRJ, nesse nosso caso, que você está, né, você também é cria da UFRJ, nós fomos a universidade a última a aderir, por exemplo, à pós-graduação. Então, esse movimento gerou uma galera muito boa que estão aí, né? E aí, o Dona Ivone Lara, ele surge num processo de implementação, né, das políticas de mudança de regimento do programa de pós-graduação, não somente envolvendo as ações afirmativas, mas outras questões de mudanças de colocar linhas, agrupamentos, enfim, que é o regimento que hoje ele está vigente, né? Você que chegou agora, você é minha caloura. Enquanto isso, eu estou ficando velha, sou coroa jovem. Então, a gente vem tendo alguns colegas, né, e alguns articulados, né, na ABEPS, no grupo de trabalho da ABEPS, da Enesso, e formulando, e colegas nossos, negros e negras, ali articulando-se nas comissões de pós-graduação, né, para pensar e se debruçar, né, articulados com o CAIS, com essa galera aí que virou o coletivo, com o movimento negro, os movimentos negros, que eu entendo que existem vários, diferentes táticas e estratégias, e a gente consegue ali fazer um debate. Teve a jornada científica, onde uma das figuras em destaque, a Rafaela Vergaria, inclusive, beijo para a Rafaela, foi uma das que foi à frente, né, ali estando ocupando um espaço na comissão e junto com outras companheiras e companheiros trazendo essa discussão, que foi fazendo uma mobilização. Então a gente surge em 2017, 4 anos atrás, fruto dessa articulação de estudantes de pós para a mudança de regimento da pós-graduação e implementação das ações afirmativas na pós-graduação. E a gente falava uma coisa que era a vanguarda do atraso, né? Porque nós somos referência nacional e internacional, né? Uma referência marxista, né? De pensadores, né? E pesquisadores, professores que orientam a nossa profissão e contribuem, né? Então, foi um embate muito complicado, alguns elementos que a gente vivenciou no debate de implementação da graduação, como argumentos preconceituosos, privilégios elitistas, se reproduziram, né, nesse processo. Mas nós nos organizamos, né,
e a gente, na luta, isso é a luta institucionalizada, nós somos um coletivo que fazemos articulações dentro dos limites, né? Agora diminui um pouco por causa da pandemia, com os outros movimentos sociais do entorno, com a categoria, participamos do teatro. Nós somos estudantes e não somente estudantes, tem professores, tem alguns que eram estudantes, alguns que eram da graduação, vão para pós, outros vieram professores, e outros colegas de outro curso, inclusive, ou de outras universidades. Aí a gente é uma composição de pós e graduação e profissionais da nossa área. A gente tinha reuniões presenciais, atualmente a gente se organiza e faz as nossas reuniões online, né, devido a esse contexto que a gente está. A gente vem reivindicando, tentando ocupar dentro dos limites, sem direito a voto, mas não, isso que não impede a gente estar articulado para estar nos departamentos, principalmente nos departamentos da graduação, para estar discutindo aí, por exemplo, a implementação da disciplina de questão racial, que está tentando seguir, que é histórico, as orientações da ABEPS, né, dos subsídios, dos materiais produzidos pela ABEPS, e a gente, enquanto referência, a gente não tem uma disciplina que trate e fale disso. A gente está num processo muito avançado, inclusive. Na pós-graduação, a gente também está se organizado, ocupando colegiado, ocupando as comissões de departamento, fazendo pesquisas, inclusive, porque se a gente entende que tem uma política, não é só implementar a política e deixar por si só, né? Existe acesso e permanência, né? E tem gente que confunde, por exemplo, bolsa com a bolsa de PCNPq, para quem tem, e da CAPES com assistência. E são coisas diferentes. Então, a gente está nesses espaços também para pensar, para estar propondo, formulando questões de acesso e permanência dos nossos nesses espaços que a gente sabe que reproduz a lógica dominante, né? E aí eu espero que os companheiros e companheiras que estejam me ouvindo não se sintam ofendidos, né? Se a gente entende que o racismo é estrutural, é estruturante, ele é reproduzido no cotidiano, no nosso fazer profissional, no nosso exercício profissional, no cotidiano, na sala de aula, mesmo que a gente está ali fazendo práticas antirracistas, né? Lógico, aí nós estamos numa luta também articulado com a Assembleia dos Estudantes, Rafaela Vergaria, beijo, Rafinha. Falei de ti agora mesmo. Nós estamos articulados com os estudantes demais da pós-graduação. Por exemplo, fizemos pesquisa onde, por exemplo, a gente tem 4 anos de implementação das ações afirmativas, onde conseguimos nessa articulação 40% para jovens, 40% para a população negra, né? E 50%, e as demais 60% para ampla concorrência, 50% bolsa, dando prioridade às bolsas para os estudantes cotistas. Só que prioridade, né, das bolsas. Um avanço, só que é pouco ainda, né? É pouco por exemplo, o perfil que a gente vê, não que seja majoritário, mas um perfil significativo atualmente de colegas negros e negras na graduação. Isso não reflete na pós-graduação. Então, indo para 4 anos de implementação das ações afirmativas, né, a gente vê algumas coisas que a gente tem que avançar. Por exemplo, nesse ano abriu-se uma brecha para que seja, por exemplo, ao menos, que significa, ou seja, o limite ali, ao menos 40% de estudantes negros e negras nas ações afirmativas. Ou seja, alunos que tiraram nota altíssima e não vão entrar porque não está dentro dos 40% ali. Então, esse ano foi interessante que abriu isso. Então, a gente tá nesse processo de luta aí, né? A gente também está com o preparatório Beth Leandro, a gente tem o Beth Leandro, de mestrado e doutorado, ele sai de dentro do nosso GT, que a gente se organiza em GT, de comunicação, finanças, deixa eu ver, estou esquecendo mais alguma, informação política, finanças, e é isso. E a coordenação,
aí ele sai de dentro ali em 2019, ele ganha um outro corpo, e a gente tem um preparatório que a gente vem ali, hoje a gente está na terceira turma, a gente conseguiu na primeira turma, com 3 colegas nossos aqui, Maria, Isabel, mais 3 comigo, Maria, Isabel e Monique, a gente conseguiu coordenar um preparatório que a gente aprovou, quase conseguiu aprovar 80% dos estudantes, né, no ingresso para 2020. E a gente está de novo, vamos começar aí essa turma novamente aí com outros companheiros, e o interessante é que os alunos, alguns dos nossos alunos que passaram da primeira turma vieram, alguns eram do coletivo e outros não, vieram ajudar também a gente na coordenação, e a gente faz uma parceria com professores, pesquisadores, e visando não só um COSP conteúdo, né, mas sim uma formação política mais ampliada, pensando numa educação mais popular, crítica, e fazendo com que esses sujeitos e sujeitas, né, passam também a fazer aquilo que a gente aprende lá na graduação, uma avaliação institucional de onde vai estar estudando, né, todo esse mapeamento aí. A gente tem diversos desafios, né, um deles ainda seguindo, né, as orientações da ABEPS, as orientações, a implementação de disciplinas, né. A gente tem um número significativo, muito significativo de processo de luta de professores negros e negras, né? Agora, nesses últimos anos, 2 anos, a gente também participou do processo para que implementasse as ações afirmativas para professores, porque a gente tem cerca de 14% de negros na pós-graduação. Aí, quantos deles é questionável que vão para a docência e quanto entram, né? E a gente vê uma técnica de diminuição de vaga, ou descentralização da vaga, para que a gente não tenha aquele mínimo de 3, como você falou inicialmente, para que não se implemente ações afirmativas e que entre, por exemplo, mais professores negros e negras dentro da escola, e seja ela aqui, seja ela na UERJ, seja ela lá no Nordeste, mas que podem fazer a diferença, né, mas não somente se limitando a isso. Mas é isso. E aí eu convido a todos e todas que não participam, queiram conhecer, inclusive, Roberta, venha construir com a gente o nosso coletivo, entre no nosso canal, a gente está aqui como Dona Ivone, coletivo Dona Ivone Lara, no Instagram, temos a nossa página, os nossos e-mails, quiser contribuir, estamos aqui recebendo todos e todas aí. Sim, então quem tiver interesse no preparatório é só entrar na página do Facebook, Instagram, Dona Ivone, ou o da Beth. Olha, a gente já fechou uma turma, já está limitada, né? É um período pandêmico, a gente aí, enquanto estudantes de pós também, estamos dentro das instâncias brigando para ter um mínimo de qualidade, né? Não existe modalidade remota, remota é o que vier, né? A gente tem modalidade presencial e modalidade EAD. A remota é o que vier, e a gente entende que tem rebatimentos para nós, enquanto estudantes alunos, para professores, enfim, vários determinantes incidindo, e a gente já fechou, a gente está com uma turma aí de 30 alunos, com uma listinha de espera, mas a gente está aberto para agregar, acolher os colegas que não somente sofrem racismo na universidade, mas também que queira construir com a gente esse espaço, não só o preparatório, mas como todo o coletivo e as lutas cotidianas que a gente tem que tocar aí dentro da instituição, no caso da Escola de Serviço Social, o FRJ, mas não somente. E você estava falando, né, quantas disciplinas, né, até mesmo na faculdade, com esse enfoque, né, na questão do negro. Me lembro que na graduação eu só tive um núcleo temático. E os núcleos temáticos você escolhe, né, qual que você quer. Então vai mais quem tem afinidade, né, com determinados assim, temas. Acho que da mesma forma que tem, né, hoje uma luta para que no ensino médio, no ensino fundamental tenham disciplinas, né, com essa temática, com o histórico do negro, acho de suma importância ter assim na graduação. E no curso de serviço social é extremamente, né, importante, né, para a gente, né, e que atua.
Então, acho que é super válido, né? A gente também está lutando aí para que tenham disciplinas obrigatórias, né? Que todas as pessoas, todos os futuros profissionais tenham acesso a essa temática. Não somente aqueles que tenham interesse, alguma afinidade pelo tema. E Lilian, como assistente social, como que você analisa as políticas, né, antirracistas que nós temos hoje no Brasil? Então, que incide na nossa categoria e em outras, né? A gente... Enfim, eu fiz um trabalho, vou dar uma voltinha para chegar. Eu fiz um trabalho, eu estava super tensa, meu Deus, como vai ser? Aí agora estou empolgada. Espero não dar falando besteira, mas vamos lá. Eu fiz um trabalho na minha conclusão de graduação, que era o seguinte, né? Deixa eu ver. Formação racial e social brasileira, um relato sobre os combates das políticas de racismo no governo do PT, né? Então, eu não estava ali analisando as políticas, né, fazendo uma análise, né, de tudo, avaliação e monitoramento de cada política, que não ia dar tempo num TCC e era enorme, enfim, não era o foco, né? Eu estava olhando as políticas a partir de todos os históricos da Pax Negra, e aí, vendo esse projeto democrático popular, a gente teve alguns avanços, né? Alguns avanços importantíssimos, né? Se a gente pensar a Constituição de 88, o que a gente avançou aí nessas... Por isso que eu falei das últimas 2 décadas, vamos dizer, né? A gente teve ali o governo do Fernando Henrique no final dele, né? A gente teve a Conferência de Durban, que levou muita gente nossa do movimento negro, pesquisadores e tal. Fernando Henrique admitindo, né, mesmo ele que falou, não leia ou não rasgue tudo que eu escrevi, esqueça tudo que eu escrevi, né, que o país é racista, a gente vem aí, era preciso fazer umas políticas, não de governo, mas umas políticas de Estado de combate ao racismo, ou diminuição da desigualdade social, né. Como eu vejo essas políticas, assim, por exemplo, eu vejo um grande avanço, que para ser aprovado, foi muito rebaixado, inclusive. Ele está ali, né? Tem várias questões nesse estatuto. Por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, que é a lei de 2.288 de 2010. Ele, para ser aprovado, ele foi muito rebaixado, né? Tira aqui, acrescenta ali, pá, pum. Ele era muito mais radicalizado nos os itens, os artigos e tal. O que a gente vê é uma ênfase muito nas ações afirmativas, mas lá, por exemplo, tem um inciso assim, que tem várias outras coisas, que envolve gênero e raça, né? a diminuição, as políticas de combate, essa discriminação étnico-racial, etnia. Então, assim, o Estatuto ele é um avanço para essa implementação da política, mas ele não está sendo materializado na sua íntegra ainda, né? Nos cotidianos. É só a gente olhar, se a gente pensar na nossa categoria, pensa aí no nosso espaço ocupacional, onde a gente está, se a gente consegue ter um exercício profissional, né? Antirracista, comprometido com o nosso código de ética, né? Dentro dos limites do que é esse nosso fazer profissional, uma autonomia regular dentro de uma instituição, que tem várias determinantes, né? Isso na nossa categoria, sem contar nas outras. A gente tem a lei federal, né, que foi instituída aí em 14, que tem que estar para ser revisada agora em 24, o Paim está fazendo um projeto de lei que amplia, que está no Senado, que amplia, né, as ações afirmativas, não somente, que vai alterar aí as leis, né, por exemplo, de ações afirmativas nas universidades federais, mas amplia também para as universidades privadas, né, e que sejam avaliadas de 10 em 10 anos. A gente tem a própria lei do concurso público, que a gente acabou de citar alguns exemplos aí, né, fazem
Se a gente pensar dentro da universidade, por exemplo, o departamento, tem departamento que às vezes fragmenta as vagas para que não tenha pelo menos 3, para a gente não colocar ou implementar as ações afirmativas, pensando 20%, né? Tem que ser pelo menos 3 vagas. Então, a gente tem concurso que, devido a alinhado a esse governo, né, fascista que a gente está, né, cabe salientar que esse ataque aos direitos sociais não é da agora, né? Esse governo só aprofunda, ele já vem já de anos, né? O congelamento de gastos, da educação, da ciência, ele já vem de anos, inclusive durante o governo do petista. Aqui, gente, eu estou fazendo uma análise crítica, não romantizada, né? Aqui nos extremos, mas é isso. E o governo fascista, ele piora e aprofunda mais ainda, ligado aí aos capitais estrangeiros, né? O que a gente tem é um sucateamento, né, da educação, com várias determinantes, né, ideologia, o ataque, uma suposta ideologia de gênero, uma suposta, por exemplo, implementação de uma educação home office, né, esse conservadorismo, né, as pastas, enfim, a centralidade da família, o Estado não laico. Tem gente no nosso senso comum, que a gente trabalha, não só usuários, mas que defende assim, ó, né, alinhado com esse governo, a Constituição Federal. Só que os primeiros artigos da Constituição Federal, esse governo já violou. As 3 primeiras ele já violou. Se a gente vai até o 6º, ele já violou a maioria, né? E aí, quando eu falo isso, a gente vai olhar, e nós, assistentes sociais, se a gente olhar nossos princípios e olhar as leis, para mim, é inconcebível ter um assistente social, mas é inconcebível, mas temos, a gente está numa sociedade contraditória, a gente tem assistente social conservador, a gente tem, né, misto de tudo, e a nossa profissão é plural. Não defender ações afirmativas, né? Não defender os direitos humanos. É uma violação da Constituição para quem dela defende, das leis que estamos aí, que não são efetivadas. A gente tem a Lei 10.639, por exemplo, que são práticas antirracistas, né? A história dos povos africanos e de diáspora. Só que ela não é implementada. Né? Ela não é implementada. A gente tem uma fração que diz assim, não tem professores preparados. Ou não tem... Mas é muito fácil a gente, num privilégio, numa supremacia branca, numa ideologia de uma democracia racial, a gente falar que não tem formação, ou que é só mimimi, que não é importante, por exemplo, ter as contribuições teóricas de autores negros, críticos, e inclusive os não críticos, né? Porque a gente também somos diversos, né? Não dá para dizer que a gente é único. Sou uma única pretinha, eu represento todas e você uma outra parte de um todo. Não somos diversos e plurais. Mas eu vejo um avanço e um retrocesso. Ao mesmo tempo, voltando para o TCC, que a gente avança nessas políticas que vão combater, diminuir o racismo, a gente avança nas políticas, por exemplo, de repressão. A gente cria o PP, né? A militarização, a UPP no Rio de Janeiro, mas a UPP foi modelo de uma política de segurança em todo o Brasil, que vai para os espaços periféricos atacar a população negra. A gente tem um índice gritante de morte entre a juventude negra, um feminicídio incidindo diretamente nas mulheres negras, mas a gente tem avanços na política de saúde da população negra. Tem avanço, mas perto da conjuntura ainda é irrisório. Eu estou tentando fazer uma análise dialética do que é. Né? Não, Lília, você só está falando coisas ruins. Não, a gente tem coisas ruins e coisas boas, né? A contradição aí, né? Uma das características. A gente tem a guerra às drogas. Gente, guerra é a droga que vai atacar os territórios, vai atacar diretamente a juventude e o trabalhador negro. E a gente tem, pensando na política educacional, que virou carro-chefe, inclusive, mas não é somente isso, a gente tem... mera coincidência para a gente pensar, né? A gente tem a implementação das ações afirmativas
das universidades federais na graduação, e a gente está aí, né, comprometido com a luta antirracista, com o combate, a implementação na pós-graduação e de serviço social, agora recorte de serviço social. Mas é uma mera coincidência? Mentira, não é. A gente tem um ataque à universidade pública. A gente tem um ataque, uma diminuição das bolsas CAPES e CNPq. Dos 30, eu acho que é 36, gente, me corrija se eu estiver errado, acho que é 36 programas de pós-graduação de serviço social, só 2, esse novo modelo de renovação, conseguiram bolsa no Brasil. 2 programas conseguiram bolsa CNPq para renovar, né? A gente tem um disparate, que é estudo da própria CNPq, né, que 58% das bolsas da CNPq, em 19, esse estudo, diz que eram oriundos para os estudantes pesquisadores brancos. Tem dados do PNAD que diz, por exemplo, que nós somos 28% dos estudantes negros e negros na pós-graduação, nas pós-graduações. Mas eu não tenho dados, fica aí para pesquisar, eu não consegui trazer dados de quantos somos no serviço social. E nós somos a maioria, né, segundo os dados também do PNAD, do BGE, nas federais atualmente. Mas isso não significa que diminuiu, e eu não estou falando de acabar, né? Acabar com a desigualdade é acabar com o capitalismo. Diminuiu a desigualdade racial e social. Isso não é garantia que nós, pesquisadores, mestrandos e mestrandas, ou professores, vão estar integrados, quem segue para além da qualificação, a academia como professor, a gente vai inserir nas universidades para dar aula e a gente está inserido no mercado de trabalho. Embora em 2005, 15, uma gestão pesquisou o perfil dos assistentes sociais, a maioria era brancas, né? Ainda a nossa profissão é ainda extremamente feminina, né? A configuração, e estavam empregados. Hoje eu não sei se é assim. A gente está numa flexibilização de trabalho, a gente está no sucateamento do serviço público, a gente está com a PEC, onde os processos são cada vez mais processos seletivos sucateados, né, com condições péssimas e que incide diretamente na precarização desses trabalhos, inclusive na gente assistente social, né? E na gente assistente social, recorte negros e negras não brancos. Então, assim, a gente teve avanços, mas não basta ser antirracista, né? A gente tem que ter as práticas ali, a gente tem que tentar materializar isso e fazer com que isso não seja... E eu não estou falando a gente só individualmente, que a gente não vai resolver nada individualmente, tá, gente? Aqui não é achando que nós somos salvadores da pátria, se a gente aprendeu na graduação que a gente não vai salvar o mundo, né? Não é isso, né? Mas a gente fazer com que não seja somente uma implementação a política antirracista seja só uma implementação. É falar de acesso, é falar de permanência, é falar de mais concursos públicos, né? A gente precisa de concurso público e não ataque ao serviço público, como a gente está, por exemplo, tendo aí a PEC 32, né, que vai incidir também no nosso campo de trabalho, já incide, né? A gente tem que ter, se a gente está dentro de uma instituição, ter políticas de acesso e permanência. A gente tem que estar morrendo menos, tem que estar sucateando menos, sofrendo, não ter racismo institucional. Denunciar, não só denunciar, mas propor e transformar. Então, é um desafio, né, que é inerente a essa sociedade. A gente tem uma política que ela não é praticada na sua íntegra, pensando muito, eu estou dando ênfase no estatuto, que ele é muito mais amplo do que as ações afirmativas, mas ele não é efetivado no cotidiano, né, das instituições, das profissões, das relações, do jeito que tem que ter. Cabe a gente estar organizados também, nas nossas categorias, juntamente, para fazer com que ele seja efetivado, de fato. É isso mesmo. Aí como você vê, né, embora você já até falou um pouco sobre essa inserção dos assistentes sociais por cotas em concursos públicos. A gente sabe que atualmente o cenário, né, não é favorável, temos pouquíssimos concursos, né, mas
alguns concursos, mesmo assim, não colocam, né, as cotas, né? Às vezes é só vaga de cadastro de reserva ou apenas uma vaga, e acabam não atendendo, né, a lei que nós temos que garante as cotas para negros, né? Como você vê? Ainda tem muitos assistentes sociais sendo inseridos, né? Na minha visão, né, acredito que ainda são muito poucos, né, contemplados aí pelas cotas. Como você visualiza essa questão? Então, os dados que a gente tem oficiais, que a gente pode ver no IBGE e PNAD, diz aí que já aumentamos 400% de inserção, por exemplo, na pós-graduação. Mas se você olhar para o ensino público, vamos dar exemplo do ensino público, há um número significativo de mais de 20 milhões de jovens de 15 a 29 anos que não conseguiram terminar, por exemplo, o ensino superior, né? Porque precisava trabalhar, né? E é um número muito gritante. E aí, se a gente olhar, por que eu estou indo lá anterior a isso tudo? Se a gente olhar os nem trabalha, nem estuda, esse índice é gritante entre a população de jovens. Estou fazendo recorte de jovens aqui. Negros e negras, né? A evasão escolar incide diretamente entre negros e negros. O desemprego ainda há, não é à toa, uma divisão que Rano muito bem escreveu, né, em Colonialidade do Poder. O próprio Achille Mbembe fala um pouco sobre isso. O próprio Clóvis Moura, a Lélia fala, não cada um dentro da sua perspectiva, mas da divisão racial e sexual do trabalho. Então, a gente tem um país onde as mulheres recebem menos que os homens, né? E a gente tem a divisão por cores, né? No quesito cor, as mulheres não brancas recebem muito menos ainda. A gente tem um país, né, que acha que a assistência é caridade, né? A gente tem um país que aprovou um congelamento da PEC dos gastos, né? A PEC aí, ainda bem que o celular está funcionando, porque meu computador deu um pane aqui, gente. A PEC do fim do mundo, né? A emenda constitucional aí de congelamento dos gastos. Isso incide diretamente na gente, né? Nas aberturas de concurso, nos serviços públicos, não só para a gente como trabalhador, mas como os usuários, né? Diretamente. A gente tem a flexibilização trabalhista que a gente pode negociar com o patrão. Então, o que eu vejo ainda um número muito pouco, né, de assistentes sociais usufruindo da política de ações afirmativas. Estou dando recorte para a nossa categoria, né? Usufruindo das políticas de ações afirmativas. E tem várias determinantes, né? O cadastro de reserva, como você citou, o número de vagas, a gente vê essa fragmentação muito, aonde também nos emprega, né, que é no setor da educação, como professor universitário, né, para dar aula na graduação, vamos começar, na graduação. A gente vê os departamentos fragmentando as vagas para que a gente não tenha, e aí é uma briga, né, que a gente tem que estar lá articulando, não a gente, mas todos aí, eu falo isso numa experiência de uma escola, de uma universidade pública, né, talvez isso é diferente, até porque a gente não tem uma ação afirmativa, tem políticas de ações afirmativas em universidades privadas, mas não conforme, né, ela é efetivada mesmo ainda de maneira, né, irrisória nos estabelecimentos, nas instituições públicas, né. Então, a gente tem o sucateamento, a não geração de emprego, um ataque, né, os ataques às políticas sociais, uma volta, né, aumentando. Eu lembro quando eu entrei estudando eu acho que você também, né, você também estudou na mesma escola que eu, só não sei se fomos os mesmos professores, mas falando que era serviço social, a gente naquela expectativa ali no primeiro período, ou segundo, depende da noturno ou não. Aí a gente tinha eu não sabia muito o que era, aí falava assim, porque eu tô aqui porque eu gosto de ajudar, eu gosto de fazer caridade na igreja, que eu gosto de fazer isso, que eu gosto de fazer aquilo.
Então, a gente está vendo o retorno disso de novo, a política virando filantropia, a gente vê um aumento aí. Presente. A gente vê a gente fala, o Estado tem que ser laico, né? Entendendo que o Estado, né? Não vou citar o Estado ampliado de Gramas, mas o Estado ali, segundo Marx, é o comitê ampliado da burguesia, mas a gente vê um Estado cada vez nada laico, né? E no tempo do decorrer da história, o Estado nunca, defendendo aí de vários históricos, nunca foi laico na sua completude, embora tenha uma lei, e eu não sou legalista, não. Eu estou dialogando porque eu acho que essa live pode até ser vista não só para os nossos colegas, mas para outras pessoas, né? E se chegar às outras pessoas, tem uma galera aí que fica defendendo a Constituição, a gente tem que defender a Constituição, mas as galera não sabe de fato o que significa, né? Ou não entende, por exemplo, como um presidente ou está sendo violado aqueles direitos à Constituição que defende, né? Mas o Estado é laico, mas a gente vê cada vez mais uma influência de uma determinada religião, não que a religião nunca foi influente nas sociedades modernas, né? E anteriores a ela, mas sempre esteve aí, o papel da igreja foi fundamental, né, para várias coisas, inclusive a igreja contribui muito por a ideologia de gênero, o ataque a isso, ao conservadorismo, seja ela protestante, seja ela católica. Mas a gente está vendo uma filotropização, uma influência hegemônica de um tipo de religião, né, a não laicidade das políticas, dos estados, dos equipamentos, das políticas públicas, que isso vai incidindo diretamente na nossa profissão, nos nossos campos de trabalho, né? Nos nossos campos de trabalho. Todas essas determinantes que eu falei, sucateamento, ataque às políticas sociais, enfim, né? A PEC 32, isso incide muito nas nossas aberturas, né? De campo de trabalho, que cada vez mais está sucateado. Se há assistentes sociais hoje, né? Ganhando, e não quer dizer que eles estão numa mil maravilha, ganhando 15 mil, 20 mil, algum espaço socioocupacional, também a gente tem assistentes sociais ganhando R$900, menos de um salário mínimo em algum lugar. A gente tem concurso. A gente tem concurso com esse salário. Sim, a gente tem concurso que estão aí, né? Concurso estatutário. A nossa categoria, com menos de um salário, é um salário, né? E a gente, né, a nossa categoria, o CRES, CEFES, né, a gente tem que estar lá. E aí não é um ataque, nossa, tá atacando. Não estou atacando, estou só falando que a gente tem que estar vendo isso, mas é para além das nossas organizações, dos nossos conselhos, né, é para além, mas a gente também tem que estar lá denunciando esses espaços, né? Ou quando é violado. O desafio é muito grande. Por exemplo, a gente cada vez mais a gente é contratado para fazer as nossas competências e atribuições, mas a gente é contratado com outro nome de profissão para a gente não cumprir as nossas 30 horas, para a gente não receber o nosso salário, né, como deveria, mas eles nos exigem quando, né, eles nos exigem as nossas competências e atribuições num exercício de uma outra profissão. A gente cada vez mais está vendo isso, né? Nesse cenário que a gente está aí. Então, assim, é ainda bem desafiador. A gente precisa avançar muito mais, né? Mas eu estou positiva aí com essa galera que está entrando, essas gerações que estão vindo aí, mais jovens, aqueles nossos antepassados que tombaram, que estão vivos também, aqueles que ainda influenciam e contribuem para a nossa luta, e os contemporâneos, né? A gente pode avançar muito mais, assim, eu acho, e articulados, é claro. Porque, não sendo pragmática, né, é um pragmatismo aí gritante, o cenário, ele está difícil, mas não impossível de mudar, só a gente está articulados.
Verdade, né? Nós e estamos aqui organizar. nos últimos minutos, né, da nossa live. Eu quero agradecer aí a sua participação, que possamos, né, continuar debatendo sobre esse tema e que seja diferente, né, nos próximos debates, a gente possa, né, ter outras coisas, né, outros avanços, né, para falar. E você pode estar finalizando, se quiser falar alguma coisa, dar o seu contato, pode passar. Então, eu agradeço mais uma vez, Roberto, o convite. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, né? Falei, estava super ansiosa, eu nunca usei essa rede. Meu Instagram, né? Eu tenho dois, eu estou tentando fazer um profissional, mas está difícil. Mas eu tenho esse aqui que é o Lilian Franklin, com KI Franklin, e tenho o Lilian Luiz Barbosa. Estou no Facebook com o Lilian Luiz Barbosa. Quem quiser falar, escrever, tirar dúvida, Lília, tu falou isso, aquilo, eu posso responder depois, inclusive se mandar para você, Roberta, mandar aí para né, o perfil, pode, eu vou estar à disposição, agradeço mais uma vez, é isso, e falo uma frase aqui, que é uma colega nossa de profissão formada também pela UFRJ, hoje ela está em São Paulo, ela falava que calados estaremos mortos, que é a Ilka Dias, não sei nem se tu conheceu. Então, assim, calados a gente estará mortos e mortos, né? Eu vou citar ela, podia citar a Audre Lorde, né? Mas eu vou citar a Ilka, contemporânea nossa. Então, acho que a gente tem que estar organizado, cada vez mais comprometidos com os nossos princípios aqui, né? Que às vezes a gente parece que não vê ou não lê. Não quer dizer que a gente vai conseguir efetivar de fato, dentro dos limites, das contradições do nosso fazer profissional, das instituições, do que é, mas tentar fazer a praxe, não aquele falso dilema, né, que a professora Yolanda Guerra, inclusive, contribuiu bastante por essa discussão da prática e teoria, né, é o exercício da praxe, né, comprometidos, além do nosso código de ética, comprometidos, né, com um projeto societário, articulados com movimentos sociais que defendem isso, né, que defende os direitos humanos, que defende um outro processo, uma sociedade antirracista, anticlassista, antipatriarcado, antissexista, né? Que a gente possa ter uma sociedade de acordo com as nossas capacidades e necessidades, né? E não essa sociedade aí não capitalista, né? Eu vou falar para vocês, eu sou radical, defendo o fim dessa sociedade, mas só tenho um corpinho de 1,60, não vou fazer sozinha, precisamos nos organizar, precisamos estar nas bases, né, nas bases mesmo, não só na igreja, no bar, no boteco, mas na categoria, no espaço ocupacional, nas fábricas, nas ruas, para a gente estar mobilizados para ter um outro projeto de sociedade que não seja esse, né, perpassado com o racismo, o machismo e o capitalismo, a exploração e a propriedade e a não laicidade. É isso. Obrigada, gente. Então, muito obrigada a todas as pessoas aí que puderam participar. Eu vou disponibilizar essa live no Instagram e também no YouTube com o mesmo nome da página, Assistentes Sociais RJ. Até a próxima. Beijo. Beijo, Roberta. Obrigada.